E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora a respeito de um assunto que muitas pessoas veem como contraditório, que é com respeito à vinda de Jesus. Por exemplo, se você for olhar lá em Mateus, no capítulo 24, parece, a princípio, que existem dois tipos de vinda de Jesus ali. O primeiro é que ele vem de forma onde existe um plano pacífico na Terra. Você vê pessoas casando e dando-se em casamento, pessoas trabalhando, gente dormindo. Então, quem olha para esse texto dessa forma, parece que ele está vindo de uma maneira que o mundo está normal. Tudo que acontece no mundo está normalizado e não há nada ali que venha perturbar a Terra naquele momento. Esse é uma característica de que muitos entendem do porquê que quando Jesus ele vem de uma forma invisível, abrupta, iminente, a qual ninguém poderá discernir os dias da vinda dele, por causa de texto como esse. E uma outra vinda dele, que é que muitas pessoas acabam achando que são dois momentos da vinda dele, uma onde ele leva as pessoas, um é levado, outra pessoa é deixada, um é tomado e outra pessoa é deixada, onde existe um plano pacífico, mas de repente você vê uma vinda onde ele vem com poder e grande glória. Então, aparentemente, dá a entender que existe aí dois textos que na visão dos pré-tribulacionistas não são contraditórios, mas quando a gente coloca a visão pós, elas parecem contraditórias. Vamos explicar. Uma outra coisa interessante é que vão se utilizar, por exemplo, dos textos lá de Gênesis que fala de Ló, que ele é retirado da terra de Sodoma e Gomorra antes que venha o juízo. Tá? Então, antes de vir o juízo, o Senhor vai lá e retira Ló da terra e leva para Zoar. Mesma coisa acontece com Noé. Antes de vir o dilúvio, Deus guarda ele e a sua família na arca. Bom, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: em Hebreus capítulo 10, versículo 1, vai dizer que o Antigo Testamento são sombras dos bens futuros e não a imagem real das coisas. Claro, você não viu, por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, Ló tocando trombeta. Você não vê toques de trombeta ali. É juízo e ponto final. Você não vê nem Noé fazendo isso. É juízo e ponto final. A vinda iminente vem sempre para aqueles que estão desapercebidos, como aconteceu para os sodomitas, como para os rebeldes da época de Noé. Noé sabia quando iria cair a chuva, que o texto diz que a chuva iria cair em 7 dias. E se nós formos usarmos essa sombra profética, 7 dias remete a 7 dias de ano, uma semana de anos, né? Que é o equivalente à última semana de Daniel, e o dilúvio virá, sim, sobre o anticristo nesse período. Por quê? Porque o texto fala lá em Daniel, no capítulo 9, que o fim do anticristo será como um dilúvio. Então agora os textos casam. Mas a gente precisa ainda resolver a questão desse plano pacífico que existe na Terra no momento em que Jesus ele volta. Então parece que a gente não tem explicação para isso. Como se houvessem ali duas vindas. Uma vinda quando o mundo está em paz, e uma outra vinda quando o mundo está em catástrofe. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia está dando como indicativo? Vamos ver? Olha só. Olha que interessante que em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 15, aí esse capítulo trata do 6º selo. Olha o que esse texto vai dizer. Os reis da terra, os grandes, os poderosos, os comandantes, os ricos, e todo escravo e todo livre
se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. O que esse texto está querendo dizer? Veja que ele já está remetendo lá para o final da última semana de Daniel. É no momento em que vem a ira do Cordeiro. E ele vai dizer, olha, neste período tem reis, tem grandes, tem comandantes, tem gente rica e poderosa, além de escravos e livres. E esses aqui se esconderam, eles acabaram se escondendo na caverna. Olha que interessante. Então você percebe o seguinte, no momento em que Jesus voltar, no momento em que ele voltar, ainda que nós, como igreja, através do poder, da autoridade que foi dado às duas testemunhas, aí no caso aqueles que alcançaram, né, a estatura do varão perfeito, e for dado essa autoridade para nós, judeus e gentios, as duas casas de Israel, esses aí, eles estarão profetizando o toque das trombetas e vai sim queimar essa parte das árvores, das matas, vai morrer essa parte das pessoas, serão tocados 5 trombetas até a metade da semana. Então você observa que vai haver uma grande hecatombe na terra, vai haver fome, vai haver peste, vai haver doença, vai haver gente passando necessidade. Mas isso não significa que vai deixar de haver reis grandes, ricos e poderosos. Por isso que você vê, quando Jesus ele fala que haverá gente no campo trabalhando, por quê? Porque tem escravo, existem funcionários, o sistema ainda vai estar funcionando, ainda que capenga, por causa das trombetas. Ainda que capenga, ela ainda estará em pleno funcionamento. Ela não vai deixar, o sistema não vai deixar de existir. Por isso que a marca da besta, ela tem como propósito facilitar para que as pessoas compram e vendam. Ou seja, o comércio ainda vai existir. O fim do comércio da Babel só é quando Deus julga a prostituta, né, e a sua cidade, derramando saraiva lá, quando ele já volta e arrebata a igreja, e a igreja junto com Jesus, né, as testemunhas julgam a prostituta ali. Mas antes disso ainda existe, sim, comércio na terra. Então tem comércio. Se tem comércio, tem gente trabalhando. Se tem gente trabalhando, tem gente ganhando dinheiro, tem gente descansando e dormindo. Tem gente descansando e tem gente dormindo. Então não há nenhuma contradição nisto do que Jesus falou. O fato de ter pessoas trabalhando, de ter pessoas no campo, a própria Bíblia diz que neste tempo tem escravo, tem livre, tem gente rica, tem gente ganhando dinheiro em cima de outras pessoas que estão trabalhando para elas, ainda que toda a catástrofe esteja já ocorrendo na terra. Seria mais ou menos a tipo de exemplo o que acontecia no período feudal. Você vê ali, por exemplo, por que o rei da França ele foi decapitado? Ele foi decapitado por quê? Porque enquanto a França estava passando por um perrengue, e as pessoas comiam pão e bebiam água, do lado de fora a gente mendigando, dentro do palácio, exuberância, riqueza, glória, e lá fora peste comendo solto. Então, isso sempre aconteceu na história, sempre rico conviveu com gente que padecia necessidade, pessoas pobres, gente poderosas no meio de catástrofes, enquanto os generais, aqui está dizendo comandantes, ficam ali só dedilhando o que tem que ser feito, colocando as peças nos seus lugares, os soldados vão lá e morrem, e é sempre assim. Isso sempre aconteceu, nesse tempo isso vai intensificar. Mas o fato de intensificar não significa que não vai haver pessoas
uma aparência ainda de que nada tivesse acontecendo. O que nós temos que ter em mente é que neste momento Deus está derramando um juízo sobre os ímpios, mas eles não se arrependem. O texto é bem claro. Eles não se arrependem da sua prostituição, da sua idolatria, das suas mentiras, das suas feitiçarias. Eles não se arrependem de nada. Então, por mais que Deus ele ainda desça o juízo sobre eles, eles estão achando que o problema do mundo continua sendo os cristãos. Tanto é que em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 10, vai dizer, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Depois que há uma matança das duas testemunhas, e ali no caso as testemunhas que estão mais especificamente em Jerusalém, né, que estão exercendo uma função na cidade, pelo fato dessas testemunhas estarem fazendo todos esses juízos sobre a terra, o que eles estão pensando? Bom, já que é assim, né, vamos acabar com eles, porque acabando com eles, nós eliminamos o problema que está ocorrendo no nosso planeta. É eles que estão perturbando a terra, não é isso que diz o texto? Então, acabando com os cristãos, com os judeus, com os gentios, a gente elimina esse problema e agora nós vamos festejar. Você veja que já estamos na metade da semana e ainda eles estão realizando festas e enviando presentes. As coisas vão piorar. Mas o fato das coisas piorarem não faz com que eles se arrependam. E por isso eles continuam degladiando com Deus. Você observa, por exemplo, em Daniel 2,43 vai dizer: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, quando o texto fala aí das grávidas, está falando de quê? Está falando de pessoas que estão se casando. Não é? Porque qual é o questionamento? O questionamento é: o mundo vai estar desligado, né, desapercebido, e as pessoas estarão casando e dando sem casamento. Estarão casando e dando sem casamento? O que eles vão estar imaginando? Lógico, então não pode ser durante a grande tribulação, porque durante a grande tribulação, quem vai querer casar? Esse é o argumento. Mas o texto está dizendo que esse sistema da besta, ela vai se manter firme por causa de casamento. E se o texto de Mateus 24, no versículo 19, diz ai das grávidas, é justamente porque tem casamento. Então não é porque está havendo uma grande tribulação que o mundo vai parar. O mundo não vai parar. Vai continuar tendo emprego, vai continuar tendo comida ainda que escassa, os ricos continuarão sendo ricos, os poderosos continuarão sendo poderosos, haverá ainda escravo, haverá ainda livre, haverá comandante, haverá rei, como haverá presidente, como haverá imperador, pode ter até um califa, hein? Então, essas coisas continuarão existindo. Vão continuar existindo. Então, quando uma pessoa chegar e disser para você, olha, Jesus, vão ser duas vindas de Jesus. A primeira vinda dele vai ser no momento de paz na terra. O mundo não vai estar vivendo o caos da trombeta. Aí vai citar aqueles textos que eu acabei de citar. E vão ter outras pessoas que vão dizer, não. Quando Jesus voltar... outras pessoas não, essas mesmas pessoas vão continuar dizendo, quando Jesus voltar, vai ser em um momento de calamidade na terra, ou seja, existem duas voltas de Jesus. A primeira vinda dele é quando tem uma paz na terra, e uma segunda vinda dele é quando a terra está toda arrebentada. Só que não. O que nós temos que entender é que a Bíblia ela mostra cenários diferentes para o mesmo evento. Exemplo, a Bíblia fala assim,
grande e terrível dia do Senhor. Aí no mesmo um versículo acima ele vai dizer, grande e glorioso dia do Senhor. Percebeu? Então, se você pegar os textos de desgraça, você vai imaginar o quê? O mundo está se acabando. Mas você pegar os textos de glória da igreja, não, a igreja está, né, sendo vitoriosa. Então você tem que pegar todos os cenários. Não é pegar apenas um cenário e dizer isso aqui é um evento, pegar outro e dizer que dali é outro evento, porque não. Porque o dia do Senhor, o dia de Cristo, Paulo fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que é a vinda dele, que é a reunião solene dele. Então, não tem como separar as duas coisas. O que eu preciso ver, entender, são os momentos geográficos de algumas coisas. Jesus vai falar, por exemplo, da grande tribulação em Israel. Jesus vai falar sobre os que moram na Judéia. Ele vai falar sobre os judeus que guardam o sábado. Ele vai falar sobre aqueles que vão ter que subir para os montes e orar para que não seja no inverno. Então, é uma profecia que está se tratando especificamente dos judeus. Mas isso não significa que todo o Jacó, o Israel de Deus, não vai sofrer angústia, ele vai sofrer. Só que ele está apontando para um momento específico em um local geográfico. Então, não é porque ele deu um foco para os judeus ali, que é um terceiro evento à parte dos outros. Não, é o mesmo evento, só que ele agora está colocando pontos de conhecimento que ocorrem ao mesmo tempo. Seria a mesma coisa, para a gente finalizar, se eu começasse a falar para você sobre uma narração uma narração de uma partida de futebol e narrar o pênalti, né? Eu vou chegar e vou dizer, vai lá preparar o jogador fulano de tal, ele olhou para a bola, chutou e entrou. Eu não citei o goleiro. Mas aí o outro narrador que é a favor do goleiro, vamos lá, agarra aí goleiro, se posiciona, defende esse pênalti, vai chutar, o goleiro pulou para um lado e a bola para o outro. Você percebeu? O narrador focou em uma coisa, o outro narrador focou em outra, o outro narrador não citou o goleiro, mas o fato dele não citar o goleiro não significa que o goleiro não estava lá, ele estava lá, né? Mas assim são as profecias. E o que a gente precisa entender é que naquele momento houve um pênalti. Naquele momento houve uma falta. E em todo pênalti, em toda falta, tem um jogador que bate e tem um goleiro. Assim são as profecias, né? Eu preciso entender que existe uma única vinda, mas essa única vinda existe várias coisas que vão desenrolar ali. E um profeta foca em um, outro profeta foca em outro. Zacarias 14 foca em Jesus vindo com os santos, colocando os pés no Monte das Oliveiras. Paulo já vai focar na questão do encontro com ele nos ares, né? O evangelista Mateus já vai focar na vinda dele com poder e grande glória. Cada um vai mostrar pontos específicos, mas os pontos específicos significa que são momentos diferentes. Não, são acontecimentos diferentes que ocorrem no mesmo evento. Uma única vinda, onde tem um arrebatamento, onde tem um encontro, onde os santos vêm com ele, onde ele coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras, e aí vamos para o Armagedon e por aí vai. Então tem que pegar todo o mapa para que a gente possa compreender o processo. Certo, gente? É isso daí. Então, só para a gente poder ter um entendimento de como que, às vezes, a mente, né, de um pré-tribulacionista pensa acerca de uns textos. Ok? Fica essa palavra em nome de Jesus.